Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula especial sobre o nosso querido colégio Padre Francisco Geralds. Hoje, fatos, fotos e informações sobre a escola mais importante do município da Água Preta. Em 1953, o religioso Padre Francisco Geralds faleceu. E 7 anos depois, uma escola foi pensada para que os aguapretenses pudessem ter qualidade de ensino. Deram a essa escola o nome em homenagem a este religioso tão importante na história da nossa Água Preta. Então, em agosto de 1960, foi criado o Colégio Municipal Padre Francisco Geralds. Interessante perceber que a escola não tinha um prédio físico. Foi criado apenas no papel. E durante muitos anos, de 1960 até 1986, os alunos dessa escola estudavam no conhecido Colégio Estadual João Vicente de Queiroz. Durante a manhã e a tarde, eram alunos da escola estadual. Porém, à noite, o prédio era cedido para os alunos do Colégio Municipal Padre Francisco Geralds, que começou as suas primeiras turmas de forma bem modesta, com 20 alunos, 30 alunos no máximo, mas que ano após ano foram aumentando esses números e a escola tornou-se a maior escola do município da Água Preta. Todas as pessoas que dirigiram essa escola merecem, claro, todo o nosso respeito, toda a nossa honra e consideração. Tivemos, como vocês verão agora nas fotos, professores e professoras que demonstraram excelência na educação ao dirigirem a Escola Municipal Padre Francisco Geralds. Porém, para que possamos deixar claro alguns fatos interessantes sobre esses, nós gostaríamos de destacar alguns que por aqui passaram. Por essa escola, eles foram diretores, hoje conhecidos como gestores. A primeira diretora do Colégio Municipal Padre Francisco Geralds foi Isabel Bione. E, aproveitando a ocasião, o primeiro corpo docente da Escola Padre Francisco eram compostos por pessoas de alto gabarito, professores hoje idolatrados por aqueles que o conheciam, como por exemplo a própria Isabel Bione, que veio na direção, no corpo docente do Colégio Padre Francisco, pessoas como Amaro Matias, o doutor José Maria, advogado. Também participaram do corpo governante dessa escola, dos gestores, do corpo docente, pessoas como o professor Brivaldo, conhecido, famoso professor Brivaldo, de áureos tempos, o doutor Eliseu, doutor Antônio e os padres Liberato e padre João Leite. Esses foram alguns que participaram do primeiro corpo docente da escola Padre Francisco. E nessa escola, no seu início, se ensinava inglês, francês e italiano. Para aquela época, era um grande avanço na educação. Isabel Bione era uma pessoa além do seu tempo. Falava 5 idiomas, era uma pessoa de moral ilibada, e todos que a conheciam falam dela com lágrimas nos olhos. Outro diretor que merece um destaque também é o professor Severino Cassiano. Foi o diretor da escola que mais tempo ficou nessa função, 17 anos. Foi durante a época do professor Severino Cassiano que se formou o que hoje é conhecido como ensino médio, e na época era conhecido como segundo grau. Nós temos o primeiro grau, que hoje corresponde ensino fundamental 2, do 6º ano ao 9º ano, e antigamente era da 5ª série à 8ª série. E tínhamos o chamado segundo grau, hoje ensino médio, que correspondia do 1º ao 3º ano, estudado hoje nas escolas estaduais.
Ocorre que de 1960 até 1983, os alunos que terminavam a quarta série tinham que passar por um teste, uma espécie de exame, uma espécie de mini vestibular para poder fazer a quinta série, hoje chamada de sexto ano. Esse exame era conhecido como admissão. Então o Colégio Padre Francisco funcionava apenas de primeira a quarta série. Quando terminavam a quarta série, os alunos eram submetidos ao exame de admissão. Quando passavam, eles teriam que escolher ou deixar de estudar, ou aqueles que podiam estudavam em Caruaru ou Palmares. Lembrando que nessa época era bastante difícil chegar a Palmares. Geralmente quem fazia isso ia no caminhão ou numa caçamba por terras do engenho Gravatá, e todos relatam que no inverno era bastante difícil chegar a Palmares porque era estrada de barro. Não havia a facilidade que os nossos alunos têm hoje. Então muitos optavam por estudar até a quarta série e desistiam. E quem podia, estudava em Palmares. Pois bem, durante a gestão do diretor Severino Cassiano, foi implantado o chamado primeiro grau e segundo grau, esses no Colégio Padre Francisco. E o exame de admissão foi extinguido. Assim, os alunos que terminavam a quarta série podiam, enfim, ir direto para o primeiro grau, quinta a oitava série, hoje sexto ao nono ano, e em seguida para o segundo grau, que era do primeiro ao terceiro ano. Foi nessa gestão do nosso diretor, do então diretor Severino Cassiano, que foram implantados os cursos de magistério e técnico em contabilidade. Outra pessoa que passou pela direção da escola e ficou marcada também por um fato histórico foi Joelza Melo. Foi a última diretora a exercer a função no prédio físico do Colégio Padre Francisco, no bairro Jequiá. A também gestora, diretora Évia, foi a primeira pós-enchente. E o professor Otávio Corrêa foi o primeiro diretor a, durante 2 mandatos, poder dirigir a nossa escola. Diretor, gestor, por 2 vezes. Todos os diretores, todas as diretoras merecem menção honrosa. Citamos esses nomes como diferencial em uma época que ocorreram fatos diferentes. O Colégio Padre Francisco, ele sempre existiu, sempre funcionou, como já mencionamos, no Colégio Estadual João Vicente de Queiroz. Mas o sonho de todo aluno do Colégio Padre Francisco era ter o seu próprio prédio. Em julho de 1986, finalmente esse sonho foi realizado. O então prefeito João de Dito, em 1986, adquiriu um terreno que nesse local funcionava uma granja do senhor Alcides. À frente desta granja, uma casa de dança, conhecido como Forró do Chicão, e nesse espaço foi construído o Colégio Municipal Padre Francisco Gueirotes, inaugurado e entregue aos alunos da nossa cidade. Um dia memorável para a história da Água Preta. O Colégio Municipal Padre Francisco, entregue pelo prefeito João de Dito na época, possuía 21 salas de aulas, além de secretarias, refeitórios e o que nós chamávamos de galpão, que na verdade era o auditório do nosso querido colégio. Em 1987, uma quadra foi anexada ao Colégio Municipal Padre Francisco e ali os alunos puderam praticar seu esporte favorito. Aulas de educação física de professores brilhantes foram feitas nessa quadra de esportes. O Colégio Municipal Padre Francisco, ele foi responsável pela educação de centenas de milhares de pessoas. Muitos profissionais de todas as áreas, alguns hoje morando fora e no exterior, passaram pelas dependências
de junho de 2010. Um dia antes, sem saber, eu tirei uma foto com alguns alunos e não sabia que aquela foto seria a última foto tirada naquele prédio, porque no dia seguinte, as águas da enchente de 2010 levaram parte do nosso querido colégio e a ação do homem terminou esse trabalho. Mas durante 24 anos, o Colégio Padre Francisco funcionou como um templo sagrado da educação. E muitos profissionais, ótimos profissionais, profissionais por excelência, foram formados na Escola Padre Francisco através de professores e professoras brilhantes. Nessa escola, há muito tempo atrás, nós tínhamos aulas de OSPB, Organização Social Política do Brasil. Nós tínhamos aula de Educação Moral e Cívica com a querida professora Marileide, uma das que tomaram conta desta cadeira. Aula de Ciências com a brilhante professora Agrai Lúcia, que também foi uma das brilhantes professoras nessa cadeira de Ciências. E diversos professores, como a professora Ana Lúcia de História, professor Gesimiel, Jefferson Moraes e tantos professores que ensinaram muito além do que suas matérias, mas lições para toda a vida daqueles que por eles passaram. É bem verdade que a escola acabou, o prédio físico foi derrubado, mas não a história do Colégio Padre Francisco. Em 2017 foi inaugurado uma nova estrutura, distante de onde ficava o outro colégio. Hoje fica no bairro Eudócia, um colégio belíssimo, equipado e pronto para atender aos alunos do Colégio Municipal Padre Francisco. E aqui nós deixamos bem claro que o Padre Francisco não é só um prédio, é a alma de todos aqueles que por ali passaram. A história não acabou com a derrubada daquele prédio, a história continua. Hoje, uma nova geração de professores continua esse legado. São 60 anos educando os aguapretenses, são 60 anos levando a educação de qualidade para todo o município e para toda a região, pois eles aprendem no Colégio Padre Francisco e levam seus conhecimentos para onde quer que forem. Assim, a nossa homenagem, o nosso respeito, admiração a todos que passaram por aquela escola e a todos que hoje, atualmente, fazem a Escola Municipal Padre Francisco Gueiros. Que venham mais 60 anos desse colégio que é tão importante na vida de cada